Oi, gente, o meu nome é Lorena e hoje eu vou falar sobre a minha mais nova obsessão, o motivo do meu surto, o livro que me fez sair da ressaca e eu não parei de ler, A Irmã de Ana Bolena. E aqui, let's go back to Inglaterra, 1509, no reinado de Henrique VIII, aonde a dinastia Tudor ainda estava ali em alta. Essa é uma ficção histórica onde a gente vai mergulhar em um cenário que já existe. Quem conhece aí um pouco de história ou quem se interessa já ouviu falar de Ana Bolena e de Henrique VIII e de suas 6 esposas, acho que são 6 mesmo. Mas esse livrinho aqui, como o nome já diz, é sobre a irmã de Ana Bolena. O nome dela é Mariana. Essa menina, ela se casa aos 12 anos, vive ali na corte, mas ela acabou chamando a atenção demais do rei pela sua beleza, pela maneira como ela se comportava, e a família Bolena achou que seria uma boa ideia prostituir essa menina até ela conseguir seduzir o rei de vez para levar essa família para ascensão. Então, aos 14 anos, essa menina é coagida a seduzir o rei, se tornar amante dele, sendo que ele tinha 41 anos e, obviamente, esse rei tinha uma rainha. Sim, ele era casado. A Maria também era casada. Mas aparentemente naquela corte, ser amante do rei era um título muito nobre e não importava nada na sua vida. Não importava se você fosse casada, não importava se você fosse uma menina de 14 anos. Se você chamasse a atenção do rei, a sua família poderia ascender muito rápido e ter riquezas e ganhar títulos. E a Maria, gente, muito boazinha, um doce de criatura, uma criança ainda, né? Ela não levou essa questão política tão a sério. Ela não sabia a princípio que ela estava sendo usada, mas ao mesmo tempo ela sabia que ela precisava cumprir um papel ali na família, então para ela era muito difícil dizer não, porque ela era uma peça mesmo no jogo dos Bolena. Então, essa questão mais política, o porquê que ela tinha que fazer isso, ela meio que não entendia. Então, para desempenhar o papel dela direito, o pai decide chamar a irmã, a Ana Bolena, que estava lá na França, sendo educada e aprendendo a ser uma dama na França, na corte francesa. Mas aí o tio e o pai dela e a mãe também decidem que, ó, a Maria, ela é muito fraquinha nesse jogo, não vai dar certo, vamos trazer a Ana Bolena para ajudar a irmã nessa corrida para conseguir chamar a atenção do rei. E, gente, é sério, isso aqui é meio que um Game of Thrones com uma pitada muito grande de casos de família. E o pano de fundo mesmo é isso, é a fofoca. Os Tudor, eles foram uma dinastia muito poderosa ali na Inglaterra nesse século. E eles vêm depois de uma outra dinastia, no caso, porque sim, gente, isso aqui é uma pirâmide da grande, na qual eu infelizmente caí e assim, nem sei o que dizer. Inclusive, ó, tá focando, meninas? Isso aqui é a Amazon, que eu já comprei os outros 2 livros. Tamanho é o meu vício, porque alguns têm e-book, outros não têm. O primeiro tinha em e-book, que é esse que eu tô falando pra vocês, mas os 2 outros não têm. E aí eu pesquisei que essa grande pirâmide tem várias maneiras pra gente ler e não necessariamente precisa ser na ordem de publicação. Posso até trazer um vídeo depois, conforme eu for identificando qual é a melhor maneira, mas eu escolhi começar pelas esposas de Henrique VIII, que foram 6, mas na verdade são só 4 livros, porque algumas é um período muito curtinho, são várias maquinações, então a princípio eu entrei, mergulhei nessa pirâmide de cabeça, começando desses 4 livros. E aí, gente, a grande pergunta é, vocês sabem quem foi a Ana Bolena? Porque aqui eu não vou nem falar do Henrique VIII, porque a grande verdade é que a história não é a respeito dele. Apesar dele ser uma figura muito importante, tudo girar em volta dele, tem muito mais por baixo dos panos. A história mesmo é sobre babados da corte, sobre o que essas damas que aparentemente não tinham muito o que fazer, porque elas não tinham mesmo, né, gente? A vida delas era conseguir um bom marido e ser a mais bonita e se destacar na corte, e dançar e bordar e ficar ali com a rainha. Ia fazer o quê? E quem conseguiu o melhor marido vence. Então, essa é a história da irmã da Ana Bolena. Vai tratar muito da Ana Bolena, mas ela vai trazer o ponto de vista da Maria. A Maria vai contar pra gente como era a Ana Bolena, as coisas que ela fez, o que aconteceu quando ela chegou ali na corte, e é narrada em primeira pessoa pela Maria, que, como eu já falei, é uma criatura muito dócil e claramente não estava preparada
para aquela corte. Apesar dela ter sido preparada desde o início, ela não estava preparada para esse lado vil e maldoso das pessoas. Já a Ana Bolena é uma serpente que foi preparadíssima na corte da França, então ao mesmo tempo que ela chega para ajudar a irmã, ela chega para colocar essa irmã no fundo do poço, porque a Ana está disposta a fazer tudo e qualquer coisa para que essa irmã consiga o objetivo da família, que é que ela desperte a atenção do rei, mas aí ela vai ficar com uma certa inveja da irmã, porque ela vai pensar, por que não eu? Já que eu tô aqui, já que eu aprendi, já que eu estou disposta a cruzar esse limite, e a minha irmã aparentemente é uma mosca morta, então não sei se eu quero continuar ajudando ela, acho que eu mesma quero entrar nessa disputa. E aí é que começa uma grande disputa entre as irmãs dentro dessa família. Então, assim, gente, vamos entender o contexto, vamos entender que era 1500 e pouco quando essa história começa, sem militância aqui, vamos entender, foi uma disputa entre irmãs, elas se prostituíam sim, elas se jogavam pra cima do rei sim, elas faziam coisas horríveis porque a família mandava sim, e é isso que acontece aqui nesse livro. Se você não quer ler esse tipo de coisa, esse livro não é pra você, mas é muito, muito, muito bom. E esquece tudo que você acha que você sabe sobre a Ana Bolena, porque aqui a gente vai ver como essa menina era uma desquerida, ou depende muito do ponto de vista, porque a gente tem que entender que elas estavam jogando um jogo. Então, ela estava disposta a ganhar o jogo. Ela estava disposta a fazer tudo e mais um pouco para ganhar esse jogo. Não importa se ela tivesse que ficar contra a irmã e fazer atrocidades contra a própria irmã. Então, assim, depende muito do ponto de vista. E aí, qual que é o grande ponto alto dessa história? É a fofoca, simplesmente assim. Porque ali na corte, uma corte gigantesca, imensa, dentro de um palácio gigante também, não viviam só os Bolena. Tinham outras famílias ali que também queriam despertar a atenção do rei, também queriam títulos e terras, e também tinham filhas meninos que poderia mudar o jogo da família completamente com um olhar do rei. Então pensa na alucinação que era, na maquinação que era. E tem um grande babado aqui. O rei, o Henrique VIII, ele era casado com a rainha Catarina. Peguem essa. O rei era casado com a rainha Catarina. Dentro da corte tinham outras famílias querendo ajeitar meninas para serem a amante do rei e levar essas meninas para o trono. Só que o divórcio era proibido. Então, gente, como que... Entendeu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nem divórcio tinha, e ainda assim essas famílias estavam dispostas a fazer de tudo para que uma das meninas, qualquer menina, se tornasse amante do rei e fosse pro trono. Como que eles iam fazer isso? Não sei, na hora eles viam, assim, o importante era colocar essas meninas na cama do rei. O que é muito pavoroso, assim, quando a gente olha de fora, mas quando a gente entende o contexto, era isso que acontecia. Então, nesse livro a gente tem famílias maquinando na corte, belas damas que estão dispostas a fazer de tudo e que de puras mesmo elas não têm nada, cavalheiros sem um tostão no bolso que trabalham ali com o rei, dependendo do jeito que você pedir, com jeitinho, eles podem te fazer algum favor, podem te colocar em algum lugar, enfim. Tem uma rainha vigente, gente, a rainha Catarina, ela precisa lutar pelo posto dela de rainha com unhas e dentes. Não era tão fácil assim ser rainha, pelo visto, quanto parecia, porque toda hora alguém queria tirar essa mulher do trono, mesmo sendo uma coisa aparentemente impossível de fazer. Tem um rei que quer passar por cima até da igreja, simplesmente porque ele quer ter amantes, ele quer ter várias amantes, ele quer ir contra tudo que existe por capricho. E tem também a disputa, então, que vai ser o grande centro aqui, das irmãs Bolena. Então, isso aqui é um grande bordel chique, uma grande zona dentro da corte da Inglaterra. E o melhor é que isso é contado pelo ponto de vista da Maria. E aí, enquanto eu li esse livro, eu não tive como não comparar com Game of Thrones. Mas, assim, tira aquela parte da política, tira aquela parte das maquinações, porque a Maria é uma menina que ela tem um olhar muito... Ela tá vendo tudo da forma como acontece. Então, pra ela, aquilo é normal. Chega um ponto que até pra ela começa a não ser normal, mas a gente consegue ver as entrelinhas, a gente consegue ver o que a família tá fazendo com ela, o que a irmã faz com ela e o irmão também. E aí quando a Maria começa a achar que ela vai ser a princesa do conto de fadas, que ela está apaixonada, que o rei tá apaixonado por ela, que vai dar tudo certo, a Ana, que foi treinada pra isso, ela vem e destrói
tudo, destrói os planos da irmã e passa na frente da irmã, e ela dá um grande show. Porque a disputa delas é silenciosa, enquanto que a Maria não, vamos com calma, o rei vai se apaixonar por mim da maneira certa, não precisa eu ficar seduzindo ele toda hora, não precisa ficar passando por cima dos outros, não precisa ficar ridicularizando meninas de outras famílias. A Ana já é assim, bora, então bora. E a Ana é muito mais analítica, porque ela entende todas as implicações do rei despertar o interesse por ela. Ela consegue ver muito além do que vai acontecer. Ela sabe que se ela conseguir vencer esse jogo, a família vence, o tio vence, o pai vence, ela vence. Então ela vai analisar como se fosse mesmo um jogo, enquanto que a Maria vai analisar a coisa mais romanticamente falando. E aí é uma relação de amor e ódio entre as duas, porque a gente acompanha essa história desde que elas tinham 13 anos até o momento que elas têm 27, quase 30. E essa também é uma história de destruição que vai vir de dentro da própria família. A família vai ruindo de dentro para fora, de tanto maquinar, de tanto criar plano que não dá certo. A Maria, inclusive, chega a passar ali por um momento de muita depressão com coisas que acontecem com ela. Obviamente, naquela época não era tratado como depressão, mas a bichinha pasta, viu? Nossa, como essa menina sofre no início e no meio do livro. Ela era muito usada, gente, uma coisa horrorosa. Tiram os filhos dela, vão banir ela da corte, vão deixar essa menina isolada, essa menina tinha que ir pra cama do rei quando ela não queria, tava doente, tava sangrando, meu Deus do céu, sério. E tudo de mais vil, tudo de mais baixo, tudo de maior loucura tinha dentro daquela corte acontecendo nessa disputa. E aí, nisso tudo, tem a rainha Catarina, que ela não conseguiu ter o famigerado filho homem, e isso acaba se tornando uma questão ali, porque essa rainha claramente ela tem problemas com fertilidade, o rei ainda não tem um herdeiro, o que deixa a disputa ainda mais emocionante, apesar de que o rei e a rainha têm uma filha, que era a princesa Mary, mas essa menina é jogada para escanteio simplesmente porque ela é uma menina. Então assim, pro rei não prestava, ele precisava, para todo mundo, né, no caso naquela época, o rei precisava ter um herdeiro homem. E como a rainha Catarina não consegue parir essa criança, ela consegue parir crianças que ou nascem mortas ou vivem muito pouco. Tiveram meninos sim, mas assim, não vingaram. E aí o Henrique VIII, ele era tão assim alucinado que ele começa a acreditar. Primeiro ele acredita e depois ele faz as pessoas acreditarem que Deus não queria que o casamento dele acontecesse, que era por isso que ele era punido, que era por isso que Deus punia a rainha Catarina e não conseguia dar um filho homem para ele, que esse casamento tinha que ser anulado, que esse casamento foi um erro. Gente, é sério. E aí ele começa, né, a querer... o Papa não concorda comigo? Tá bom, prende o Papa. A igreja não concorda comigo? Tá bom, vamos criar uma igreja aqui mesmo na Inglaterra só pra gente, de acordo com as minhas regras. Então, assim, o cara era muito louco, meu Deus. Ele chega a fazer uma interpretação própria da Bíblia. Gente, eu juro, de que Deus não queria o casamento dele e por isso Deus não mandava um filho homem pra ele. Porque, pra quem não sabe, a rainha Catarina, ela se casou com o irmão do Henrique VIII. Só que esse irmão acaba morrendo na guerra e o Henrique, então, casa com a cunhada. Acho que é a cunhada, né? Já deu um bug na minha cabeça. E aí, lá na frente, né, porque ele quer ficar vivendo a vida louca dele, ele pega isso como o maior erro da vida dele, que é por isso que tá dando tudo errado, e é por isso que ele precisa ter várias amantes, que ele precisa casar de novo, e que essa rainha não é mais rainha. Ele surta e todo mundo aparentemente surta junto com ele. E aqui não é nem tanto a briga política, mas a gente tem que levar em consideração esse pano de fundo também. A Inglaterra estava em guerra com a França, a rainha Catarina era da Espanha, só que quem comandava a França era também a família da rainha, então o rei, ele meio que pode avançar um pouco, mas ao mesmo tempo que ele avança, ele tem que dar um passo para trás. Ele pode ter várias amantes, mas ao mesmo tempo ele não pode também assumir essas amantes para o mundo, porque aí se todo um país se vira contra ele, aí vai ficar difícil, porque ele também não tem exército suficiente. Então assim, são pequenos passinhos, tem essa parte também política, mas não é o grande foco, até porque o livro é narrado pelos olhos da Maria. E aí os Bolena, eles querem afastar a rainha do trono para a própria filha deles sentarem no trono, já que o rei não tinha herdeiros. E aí, gente, para não dar spoiler, mas assim, cada coisa que esses Bolena fizeram para querer colocar uma garota que nem tinha
sangue azul, vamos dizer assim, sentada no lugar da rainha Catarina, que claramente tinha tudo o que precisava para ser uma rainha, que era um bom nome, vinha de família nobre, fez tudo certinho como mandava o figurino, seguiu tudo que tinha que seguir, e mesmo assim os bolenas acham que estão acima de tudo e de todos. E aí temos as partes onde tem verdadeira tensão nesse livro, que é essa coisa de tipo, ai, a Maria tá indo pro quarto do rei, será que alguém vai pegar ela? Será que a rainha já descobriu? Porque as meninas eram damas de companhia da rainha também. Então, assim, o rei chegava, falava o que ele queria na frente da rainha. Então, quando que a rainha começa a sacar que ele tá pegando as próprias damas de companhia? Quando que a rainha começa a sacar que os bolenos estão tramando pra tirar ela do trono? Então, assim, muitos momentos de tensão. Será que vão devolver o filho da Maria? Será que esse tio tirano que fica prostituindo essas meninas vai falar alguma coisa? Será que elas vão falar em algum momento, tio, para, pelo amor de Deus, não quero mais fazer isso? Então, é um tom muito novelil, sabe? Um grande novelão mesmo que a gente acompanha. E é um bom momento, então, pra gente falar dessa pirâmide. A história dos Tudor é muito grande. Tão grande que antes dessa dinastia dos Tudor tinham os Plantageneta. O nome é meio difícil de falar, mas os Plantageneta vieram antes dos Tudors e teve uma guerra ali também entre família, uma guerra entre primos, que foi a guerra que o George tem que falar devagar, George R. Martin se inspirou para escrever Game of Thrones. Ele se inspirou nos Plantageneta que vieram antes dos Tudor. E a Philippa Gregory, que é a autora dessa grande pirâmide, escreveu também sobre os Plantageneta e depois vem os Tudor, e é tudo muito interligado, porque é tudo ali dentro da corte. Então, por isso que essa é uma pirâmide tão grande. Então, a gente tem o livro dos Tudor, tem o livro dos Plantageneta, tem os livros das esposas do Henrique VIII, que são esses que eu tô lendo. Ou seja, altos babados que você pode ler pela ordem cronológica dos fatos, você pode ler só os Tudor ou você pode ler só os Plantageneta. E a ordem que eu escolhi não é nenhuma dessas. Eu escolhi ler, então, pela ordem das esposas do Henrique VIII, porque eu fiquei muito fascinada com os babados dessa corte nesse momento ali, nesse período de tentarem tirar a rainha Catarina do trono e do Henrique VIII achar que ele poderia fazer o que ele quisesse com a Inglaterra. Então, nessa ordem que eu tô lendo, que eu pretendo trazer vídeos aqui pra vocês, eu li esse, né, que eu tô falando agora, A Irmã de Ana Bolena. O segundo é A Herança de Ana Bolena. O terceiro, A Princesa Leal. E o último é A Última Rainha. E aqui na descrição tá a ordem que eu tô lendo e a ordem que eu acabei de falar pra vocês. E aí, o que eu vou fazer? Vou trazer atualizações. Tô esperando o segundo livro dessa parte das esposas chegar. Vou colocar também a ordem certinha lá no blog. O que vocês acham? Vou escrever a ordem, essas ordens que eu acabei de falar, a ordem que eu tô lendo, o que eu achei, vou atualizando lá o post, vai ficar um grande documento, assim, pra gente consultar, até pra mim também, porque é muita coisa e eu esqueço. E quando a gente termina aqui, A Irmã de Ana Bolena, na Herança, que é o livro que eu tô esperando chegar, A Herança de Ana Bolena, a gente já vai pegar o que aconteceu depois ali, os Bolenas venceram o jogo, depois do fim trágico que a Ana Bolena teve, pra onde foi a Maria, o que aconteceu, porque os Bolenas tiveram altos e baixos, a história deles não termina muito legal, mas o rei já termina esse livro aqui, não quero dar spoiler, mas assim, já tem outra pessoa de outra família engatilhada pra continuar ali o jogo, e é isso que eu tô achando que a gente vai ver na Herança de Ana Bolena. A fofoca continua e eu quero muito saber quais foram as consequências de tudo que essa família fez. E aí, eu acho que o último vai voltar no início, que é a história da Rainha Catarina. Rainha Catarina sofreu demais, mas ela aguentou, gente. Nossa, ela não desceu do salto. Se teve alguém que não desceu do salto nessa história, foi a Rainha Catarina. Ela aceitou tudo, levou tudo com uma inteligência, com uma classe, com uma elegância. Gostei muito dela, mas eu também gostei muito, muito da Maria. É uma personagem que você fica com pena mesmo, sabe? Fica pensando, meu Deus, que fardo. Até a própria Ana Bolena, a gente tem empatia, porque... Cara, é um fardo ser mulher, desde aquela época, nascer mulher, a gente já nasce marcada, de fato. E eu recomendo muitíssimo esse livro, porque só aqui, na Irmã de Ana Bolena, a gente já tem, sabe, são pontos de viradas. Eu consegui anotar seis grandes momentos. Esse livro é um pouco grande, ele tem acho que 600 e poucas páginas. É o maior deles, 600 e poucas páginas, mas assim, passa muito rápido. Tem 6 grandes pontos de virada, 6 marcos ali na história, sabe? Final de Avenida Brasil, quando acaba um capítulo e aí você fica assim, congelado. Mas o bom aqui é que você pode continuar virando as páginas, não precisa esperar o próximo capítulo, mas assim...
Meu Deus, que maravilha. E o bom é que se você quiser ler só esse e não quiser continuar na pirâmide, você pode também. Você vai ter uma grande fofoca com 6 grandes pontos chaves, vai ter início, meio e fim. E se você se contentar com a fofoca, vai ser um belo entretenimento, um belo mesmo. Eu amei esse livro, pra mim assim, não é nem 5 estrelas, é 10. E agora estou ansiosamente esperando os outros chegarem, já vou começar a ler. Se vocês quiserem resumão, me fala aqui que eu já tô com a roupa de fazer o resumão, porque eu anotei tudo o que aconteceu, até também para eu checar, né, ver a veracidade dos fatos, porque como eu disse, é uma ficção histórica. A autora colocou muito das fontes que ela usou, de muita pesquisa que ela fez, mas obviamente alguns pontos não tem como, né, é ficção. Mas assim, não duvido nada de que tenha acontecido até muito pior. E é isso, gente, se vocês querem babado, confusão, gritaria, uma coisa mais vintage, uma coisa mais 1500, uma coisa, sabe, aquele deleite, aquela coisa pra você pensar, meu Deus do céu, que grande fofoca. Leiam A Irmã de Ana Bolena. E se você tá assistindo até agora, deixa um like nesse vídeo, clica na marca d'água para se inscrever no canal e me conta se vocês querem que eu continue atualizando esse grande novelão. Indico também que você leia o livro e depois venha me contar pra gente também falar dessas fofocas. Me fala o que você achou, se você achou que a Ana Bolena tava certa, se ela teve o final que ela merecia, se você achou a Maria muito boba ou muito inocente, frágil. Me conta aqui embaixo e até o próximo vídeo.